Bom dia, segundo ano! Hoje nós vamos começar a trabalhar o nosso novo livro, o livro que eu enviei para vocês no kit, que é o livro do quarto bimestre. Então, lá na disciplina de matemática, nós vamos começar a falar sobre números, adição e pesquisa. Neste capítulo, você vai escrever números até 999 e fazer contas de cabeça ao jogar stop da adição. Vai usar a calculadora para calcular dobro e triplo e fazer uma pesquisa para descobrir o que a turma gosta de comer. Então, essas informações são algumas das coisas que nós vamos ver durante esse bimestre. Na página 4, nós vamos relembrar um pouquinho e ver mais detalhadamente sobre os números com 3 algarismos. Já vimos um pouco no bimestre anterior esses números que são números com 3 algarismos, são 3 números, No caso, a centena, a dezena e a unidade. Então, nós já sabemos que nós podemos representar quantidades com o material dourado. Lá no material dourado, os quadradinhos soltos, são as unidades. A barrinha com 10 quadradinhos representa a dezena, que são 10, e a placa com 100 quadradinhos representa a centena. Então, nas páginas 4 e 5, vocês vão estar representando os números através da análise do material dourado. Ali tem o desenho do material dourado, vocês vão observar. Por exemplo, ali no primeiro quadradinho, nós temos uma quantidade do material dourado. Vocês vão observar quantas centenas tem, quantas dezenas, quantas unidades, porque somando esses números, nós vamos ter um número de 3 algarismos. Então, nós vamos decompor para ver quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades esse número possui, para depois saber qual que é este número. Porque sabendo das partes que ele tem, fica mais fácil nós contarmos. Se eu sei que ele tem 6 centenas, então isso quer dizer que são 600. Se ele tem 3 dezenas, quer dizer que 10 mais 10 mais 10 é 30. Então, já sei que são 30. Então, sempre o material dourado vai facilitar a nossa contagem, principalmente quando for números grandes, números maiores com mais centenas, mais dezenas e mais unidades. Vocês vão perceber ali que preenchendo quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades o número tem, automaticamente vocês já vão descobrir que número é este e vão poder preencher ele nos quadradinhos em branco. Então, na página 6, nós vamos trabalhar apenas ali no comecinho, onde tem 2 perguntas relacionadas a essa atividade que nós fizemos da quantidade de centenas, dezenas e unidades. Então, ali está perguntando: qual é o maior número que podemos formar com placas, barrinhas e cubinhos? Vocês vão analisar aí qual é o número, será o maior número que nós podemos formar usando apenas as plaquinhas. Qual número vem depois dele? Então, vocês podem utilizar também lá no kit que foi enviado para casa, no primeiro envelope, no envelope da pintura, vocês vão receber uma tabela dos números até o número 1000, para vocês verem, porque nós vamos utilizar bastante esses números nesse bimestre. Então, essa tabelinha vai ajudar vocês a ver, os números que vêm antes, que vêm depois, qual é o maior, qual é o menor, quantas centenas. Então, vai ajudar bastante vocês. Vocês podem estar consultando também essa tabelinha para fazer essa atividade. Depois que nós realizamos essas atividades aqui no livro didático, nós vamos passar lá para o livro de atividades, nas páginas 29, 30 e 31. Augusto está passeando com seu cachorro no parque da cidade. Ele iniciou a caminhada por uma trilha que vai de um lado a outro do parque e tem placas mostrando quantos metros são percorridos a partir do início da trilha. Então, observem ali, que no caminho aonde ele vai andar, temos as placas indicando a distância que ele percorre. Augusto seguiu o passeio passando por essas placas. Escreva o número que deve estar escrito na próxima placa pela qual Augusto vai passar. Então, observando ali, vocês também vão precisar, saber dessa sequência. Qual é a quantidade, qual é a diferença que temos de um número ao outro. Então, ali existe uma sequência. Depois do 50 vem o 100, depois do 100 vem o 150. Existe uma distância entre um número e outro, existe uma quantidade que precisa ser seguida
para continuar essa sequência. Então, depois do número 150, com base na sequência que ele está seguindo, qual é o número que vem nessa sequência? Lá na página 30 está escrito o seguinte: estas são as últimas placas que aparecem na trilha. Escreva os números que estão faltando em algumas delas. Então, novamente, nós ainda temos, né, as mesmas placas da mesma trilha, então quer dizer que é a mesma sequência, a mesma distância de um número ao outro. Então, vocês vão olhar ali quais são os números que tem nas placas para poder preencher as que estão faltando. Sempre lembrando que a distância, né, de um número ao outro é sempre a mesma. Na questão número 2, quantas placas, barrinhas e cubinhos do material dourado são necessários para representar o número 999? Então, quais são as quantidades, né, de material dourado que nós precisamos para representar este número? Depois, na próxima atividade, vocês vão precisar observar ali um quadro cheio de números. Nesse quadro, nós temos apenas um número que está intruso ali, está perdido, não era para ele estar ali. Então, qual será? Por que ele não podia estar ali? Qual que é a diferença? Qual que é o padrão dos números que estão no quadrado e a diferença que esse número tem para todos os outros? Passando para a página 31, nós temos outro probleminha. O número dos apartamentos do prédio onde Carol mora é formado por 3 algarismos. O algarismo das centenas é 1, o algarismo das dezenas indica o andar e o algarismo das unidades pode ser 1, 2 ou 3 somente. Os apartamentos que aparecem na imagem acima são de qual andar? Lembrando que o algarismo das centenas é 1 e o algarismo das dezenas indica o andar e o algarismo das unidades pode ser 1, 2 ou 3. Lembrando que quando nós falamos algarismo, estamos nos referindo ao número, né? Então, sempre pensando que o segundo algarismo, né, o segundo número representa o andar onde as pessoas moram. Então, vocês vão observar esse detalhe, vão responder ali a primeira questão. Depois, as outras questões também são relacionadas à observação dessas portas, né, dos números que estão representando cada apartamento. Durante esse bimestre, nós vamos trabalhar bastante números com 3 algarismos. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês a estar compreendendo, a realizar essa atividade. Desejo a todos vocês um ótimo início de bimestre e até amanhã.